para mim, um dos melhores desenhistas no desenho realista no Brasil em atividade, e também um dos melhores professores na área também, né, com seu curso online. E eu tenho certeza que o que ele vai falar para vocês vai ser de muito ajuda e incentivo para que vocês possam também, se tem vontade de ingressar realmente no desenho realista como profissão, poder se espelhar no trabalho que ele faz. Eu estou falando de Charles Laveso. E aí, Charles Laveso, tudo bem? Opa, e aí, Carlos? E aí, pessoal? Tudo bem? Estamos aqui para falar um pouquinho de arte, né? Mas legal, fico feliz com o convite e poder estar ajudando outros que também têm essa paixão pelo desenho e pensam em desenvolver, enfim, estamos aqui para compartilhar um pouquinho da nossa história. Ô, Charles, antes de iniciar, eu quero te agradecer de coração. Sei que o tempo é corrido, sei que você realmente tem se dedicado aí a ensinar essa arte, tem trabalhado bastante para divulgar não só o seu trabalho, mas o trabalho do desenho realista brasileiro aí pelo mundo, né? Que você tem levado aí para a Europa e para vários outros lugares, e com a internet tem divulgado bastante o desenho realista, e principalmente tem ajudado aqueles que como eu, que trabalho nessa área, a se sentir motivado e continuar, não desistir e perceber que é possível a gente viver do desenho, né? Ô Charles, aqui para a galera que está nos assistindo, queria aproveitar o teu conhecimento, a tua trajetória, a tua carreira no desenho realista, para que tentar incentivar, né, como eu já havia mencionado, incentivar os que estão começando, ou aqueles até que já são profissionais, assim, no sentido de fazer um desenho realista de qualidade, mas que ainda não vive do desenho, ainda não recebe uma renda do desenho, com a tua história. Então, eu queria que, em poucas palavras aí, resumisse aí para a galera aí um pouquinho da tua história, falar aí como é que tu começou, como é que foi o início da tua carreira, depois falar um pouquinho da dificuldade que você teve. Eu tenho certeza que isso vai ser de ajuda para aquele que está começando agora. Legal. Bom, minha história com o desenho já é bem antiga, né? Desde que eu me entenda por gente, já gostava de rabiscar. Mas, digamos que nunca imaginei que viveria do desenho, né? Nunca imaginei, até porque a gente vive num país em que a arte não é tão valorizada. Então, quando criança, nunca vi o desenho como uma forma de ganhar dinheiro. Via apenas como um hobby, algo que me dava prazer, algo que eu gostava de fazer e me fazia bem, e então vivia assim. Só que em 94, digamos que eu me apaixonei mais um pouquinho pelo desenho. Sabe aquela paixão de adolescente que você só pensa... Só pensa naquilo. Só pensa no desenho, aí eu não pensava em outra coisa, eu só queria desenhar, e queria desenhar a partir de fotografia, né? Queria desenhar baseado naquilo que eu vi, porque quando eu comecei no ano de 94, olha só, tem 22 anos, né? No ano de 94, quando eu vi pela primeira vez um cara fazendo esse trabalho através de fotografias, me encantei, porque era algo que realmente eu nunca tinha visto. É diferente de hoje. Hoje a gente tem todos esses canais aqui na internet, esse bate-papo aqui ao vivo, favorecendo as pessoas que querem ouvir um pouco mais a respeito do desenho. A gente tem Google, YouTube, tutoriais, cursos virtuais, enfim. Hoje tem N artistas propondo seu trabalho, propondo o ensino, enfim. Só não aprende quem não quer, digamos assim. Só que em 94 não era assim. Em 94 a gente não tinha acesso à internet, não tinha Google para tirar dúvida, não tinha YouTube para assistir vídeos, não tinha nada disso. Era apenas um artista que eu conheci no centro da cidade que eu morava, né, na cidade de Campinas, interior de São Paulo, e quando eu vi pela primeira vez, nossa, eu me encantei. Falei, caramba, é isso que eu quero fazer, e comecei a tentar fazer. Eu digo a tentar porque eu nunca me vi como um desenhista. Não era algo que eu olhava e falava assim, certamente eu vou fazer isso. Não era bem assim. Eu via e eu acreditava que eu era capaz de conseguir fazer com muita dedicação, com muito esforço e tudo mais. E fui atrás, comecei a comprar materiais, comecei a perguntar, né, a questionar esse artista e querer saber mais, querer saber como que ele fazia, como que ele traçava, como que ele vivia do desenho. Enfim, comecei a ver ali possibilidades de juntar, como diz o ditado, o útil ao agradável, né? Ou seja, juntar a possibilidade de eu fazer aquilo que eu gostava e ainda viver
daquilo que eu gostava. Comecei a aí ver a possibilidade, mas era algo assim, muito incerto, né? Muito incerto porque eu era adolescente, eu estudava, eu tinha que trabalhar, porque tem aquela coisa dos pais chegar e falar, ó, você precisa trabalhar, você não vai ficar desenhando, né? Vai ficar desenhando aí até quando? E então, assim, não tinha um incentivo, né? Não tinha um apoio, não tinha alguém que falasse, eu vou te colocar numa escola de desenho para você aprender melhor, para você encurtar o seu caminho, enfim, não tinha isso. Então, foi na raça, né? Foi com experiência, com o passar do tempo, conhecendo os materiais e enfrentando dificuldades que no começo, com certeza, foram muitas. Só que, como começou como um hobby, era algo que eu fazia por fazer, fazia por prazer, e se tivesse encomendas de desenho, bem, se não tivesse encomendas de desenho, não tinha problema, porque eu estava fazendo para mim, era algo que realmente eu gostava. Só que o tempo foi passando e as pessoas começaram a me procurar para fazer encomendas, e era algo assim, muita gente me procurava. Você não desenha minha namorada, não desenha meu pai, não desenha minha mãe, não desenha meu filho, minha filha, enfim, fotos de casamento. E, bom, faço. E comecei a trabalhar com isso, né? Comecei a pegar encomendas. Só que era algo assim, que eu estava, de certa forma, fazendo aquilo que eu gostava, estava ganhando dinheiro com aquilo que eu gostava e estava aprendendo cada vez mais fazendo aquilo que eu gostava. Porque nas encomendas eu costumo dizer que foi um período onde eu aprendi muito porque você não desenha só aquilo que você quer, né? Você não escolhe a fotografia a dedo e pega uma foto em alta resolução, uma foto excelente para conseguir fazer um trabalho maravilhoso. Não é assim. Eu pegava fotos faltando pedaço, eu pegava fotos 3x4, preto e branco, só que estava mais branco do que preto, não tinha praticamente nada de imagem ali, você só via o vulto dos olhos. Sei bem como é, sei muito bem como é. Você só vê o vulto dos olhos, o vulto do nariz e o vulto da boca, e o resto você tem que imaginar. E então fiz muito isso. Então foi um período de muito aprendizado. Foi um tempo de prova, foi um tempo para provar se de fato o desenho era algo que eu levaria para a vida toda. Porque tinha momentos bons, né, de encomendas e muito trabalho, e tinha momentos ruins, né, momentos ruins, e eu até compartilho sempre isso com o pessoal que está começando, porque muita gente me procura falando que deseja viver do desenho. E como que se deve fazer, aonde que ele pode expor seus trabalhos para pegar encomendas, que tipo de desenho que ele pode desenhar para poder mostrar o seu trabalho e assim atrair clientes, enfim. E eu vejo algo em comum nesse pessoal que me procura. Todos eles vivendo um período de grandes dificuldades e muitas dúvidas. Muitas dúvidas porque, às vezes, o cara vai desenhar num shopping, e aí ele vai desenhar, num final de semana ele pega 5, 6 encomendas. Aí ele volta para casa todo feliz e passa a semana desenhando. Só que ele vai numa outra semana, no mesmo shopping, e ninguém para ver o trabalho dele. Ele não pega mais nenhuma encomenda. Isso aconteceu comigo diversas vezes. Eu ia na certeza de que eu ia pegar muito trabalho, de que eu ia pegar muita encomenda, porque eu tinha conta para pagar durante a semana, eu tinha compromissos para honrar durante a semana, e ia e voltava do mesmo jeito, não pegava nada, nenhum trabalho, não ganhava nenhum centavo. Então vinha aquela dúvida, vinha aquela vontade de parar, sabe? Aquela vontade de, vou procurar outra coisa, vou trabalhar numa empresa, vou trabalhar como funcionário de uma empresa e vou largar a mão dessa coisa de desenho, porque realmente não é uma coisa que dá futuro. Pensava eu nos momentos de adversidade, né, nos momentos de crise e tal. Mas o que acontece? Sempre tem aquele amigo, né? Sempre tem aquele amigo mesmo, eu tô falando do amigo de verdade. Aquele amigo que chega e fala, cara, você tem talento, você não pode parar, você não pode desistir disso, né? Você tem que ir atrás, é assim mesmo, quem trabalha por conta, quem trabalha como autônomo, quem quer viver daquilo que gosta, vai passar por momentos de dificuldade também. E aí você começa a ouvir histórias, você começa a conversar com pessoas mais velhas, você vai vendo que todos aqueles que decidem viver daquilo que gosta, contrariando as opiniões, muitas vezes vão passar por dificuldades muito grandes no começo, mas é um período que eu
assim, que foi a minha escola, sabe, que firmou realmente a minha paixão pelo desenho, o prazer pelo que eu faço, ainda mais depois que eu comecei a ensinar isso, porque as pessoas começaram a me procurar com o passar do tempo, me perguntando, né, você não ensina, você não dá aula, tal, e aí o foco já começou a mudar, né? Antes eu ia para a rua esperando encomendas, depois eu já começava a expor os meus trabalhos esperando novos alunos, e aí começava uma turma de alunos novos, aí já aluguei um espaço, já montei uma bancada, já colocava 6 alunos por turma, e a coisa foi evoluindo e não parou. Não parou. Assim, eu costumo dizer que tudo que eu deixei de fazer para fazer outra coisa em relação a desenho, por exemplo, teve a fase das encomendas, depois teve as fases das aulas, depois teve a fase que eu fiz livros para tatuagem, depois teve a fase que eu fazia séries de desenhos para tatuagem, depois teve a fase que eu fiz DVDs, depois eu montei um curso virtual, ou seja, todas essas etapas nunca foram assim, eu vou fazer isso porque isso não está dando certo, eu vou dar aula porque encomenda não dá nada, nunca foi isso, muito pelo contrário, eu sempre, graças a Deus, estava indo muito bem nas encomendas, só que começou a aparecer muitos alunos, então vamos dar aula, então só que aí não dava mais, dar aula e pegar encomenda já ficava um pouco puxado, começou a ter bastante alunos, e aí o pessoal querer aulas em DVDs, comecei aulas em DVDs, curso virtual, parei as aulas presenciais, curso virtual, mas sempre evoluindo, não trocando, isso não está dando certo, eu vou fazer outra coisa. Não, graças a Deus o desenho para mim me abriu portas que eu nunca esperei. Viajei para a Europa já 3 vezes por causa do desenho. E assim, meu nome cada vez mais reconhecido nesse universo do desenho. Eu lembro que quando eu comecei a colocar os primeiros vídeos no YouTube em 2006, não tinha vídeo nenhum de desenho, né? Em 2006 só tinha pegadinha no YouTube, só tinha vídeo de comédia, clipes musicais, não tinha ninguém mostrando o desenho, né? E assim, eu fui um dos primeiros a usar essa ferramenta, né, e dali para cá, de 2006 a agora, né, ano de 2016, 10 anos já se passaram aí só no meio virtual e a coisa só tem melhorado, não me arrependo de nada que eu passei e passaria tudo de novo. Muito bom. Até antecipou ele perguntar se você tinha... Se tinha valido a pena não ter existido, eu acho que essa pergunta já ficou muito bem respondida aí. Ô Charles, muito bom, muito bom. Eu analisando o que você está me falando aqui, eu tirei alguns insights, eu tenho certeza que a galera que está assistindo tirou também. Eu queria só numerar aqui, tipo, dar uma resumida aqui nos insights que eu tirei, só para frisar na mente da galera que está assistindo, né? Então eu percebi, né? O campo do desenho, eu percebi, pelo que você comentou, que ele não é diferente de qualquer outra profissão. Sim, não. Tem dificuldades no início, tem dificuldades para implantar, isso é em qualquer profissão. Agora, o que é que vale? Progressão é melhor do que perfeição. E eu percebi que você não desistiu de nada que você fez, né? E que o sucesso ele só veio porque você continuou. Exato. Em algum momento, se você tivesse parado, eu tenho certeza que você não estaria aonde está hoje. É isso que eu quero deixar como dica aqui para a galera que está querendo desenhar, ou aprender a desenhar, ou já sabe desenhar e quer trabalhar com desenho. Continue. Mantenha firme, é melhor você ir devagar no caminho, no lado certo, na direção certa, do que você ir rápido na direção errada, que seria fazer algo que a pessoa não tem prazer, né? Eu gosto de dizer uma frase assim, que se eu consigo ganhar dinheiro fazendo o que eu não gosto, ou seja, arrumando qualquer emprego, por que eu não posso fazer dinheiro fazendo o que eu gosto, né? Então é uma lógica, né? Eu acho que as pessoas que pensam assim são as que sobressaem. As que pensam diferente, que se agarram ali no emprego, se agarram na carteira assinada, mesmo que o serviço, o trabalho seja um trabalho, entre aspas, ruim, né, para ela, né, porque ela não gosta, na verdade, essas pessoas se agarram a isso, não são bem-sucedidas. As bem-sucedidas são as que não se agarram nisso, né, que tentam fazer como você está fazendo, né, agarrando o sonho e seguindo em frente. Sim. Né? E o interessante, agora você falou no passado, realmente, no passado não existia as facilidades que tem hoje. Hoje você consegue encontrar, se está numa dúvida sobre que lápis escolher, que papel escolher, você faz uma busca no YouTube aí, você encontra. Muita gente testando para nós, né? Nós mesmos testamos, mas tem muita gente testando para nós e a gente só tem que conferir. Sim. Mas eu quero te perguntar uma coisa, diante do que você falou do início ali, que realmente era difícil,
e que você foi lá bater na cara, dando a cara para bater, né? Chama, dando a cara a tapa mesmo e enfrentando, aprendendo com os erros e com os acertos. Mas se você tivesse tido a oportunidade de ter, você falou que teve uma pessoa que você foi lá e ele ensinou, nos seus vídeos você até fala que ele ensinou você a fazer o cabelo e tal. Mas se você tivesse tido a oportunidade de ter alguém fazendo, naquela época já, que tivesse pego você na mão e levado você mais na frente, mas que ele exigisse ali, talvez pedisse alguma coisa em troca, um pagamento mensal, ou mesmo... Você acha que você tinha pego essa oportunidade? O que é que você acha? Você acha que não? Que é melhor ir tentando e aprender com os erros mesmo? Ou se tivesse alguém que tivesse te levado, mostrado um atalho, o que você acha que você faria? Olha, logicamente que o meu desejo na época era de ter alguém que me auxiliasse, né? Que realmente não tinha, né? Realmente não tinha alguém fazendo isso. E não havia possibilidades, mas com certeza, se eu tivesse, eu preferia, porque hoje eu tiro como exemplo os meus alunos, né? Eu pego alunos que não desenham nada, eu desenho nada assim, modo de dizer, né? Já tem aquele prazer pelo desenho e tal, mas não tem técnicas, não tem conhecimento de materiais, nada assim. E o cara chega cru na aula. E de repente, em 6 meses, o cara está fazendo um trabalho parecido com o meu, que eu demorei mais de 20 anos para chegar, né, a entender aquela técnica e tudo mais. Ou seja, a minha experiência, com certeza, ele não tem, porque ele aprendeu aquilo em 6 meses, ele aprendeu a técnica, então ele não tem a mesma experiência que eu. Porém, ele não vai passar pelas dificuldades que eu passei, né? Ele não vai encontrar as mesmas dúvidas que eu vivi, porque realmente eu vivi isso para ele, entende? Já entreguei de mão beijada, digamos assim, né? De mão beijada, entre aspas, né? Mas eu passei por aquilo e passei para ele, para que encurtasse o caminho dele, digamos assim. Eu não vou falar para ninguém desistir. Porém, eu costumo dizer assim, até uma frase que eu ouvi, né? Que nada é fácil, né? Mas tudo é possível. Então, é possível você viver daquilo que você ama. O que não quer dizer que você vai conseguir isso com facilidade. O que quer dizer que você não vai passar por dificuldades. Então, eu aconselho sempre a seguir aquilo que você gosta mesmo de fazer, se é o desenho, né, se é a dança, se é a música, enfim, aquilo que é a tua paixão, aquilo que te dá prazer, né, aquilo que realmente te motiva, né, te traz paz, te traz felicidade, bem-estar, enfim. Eu, com certeza, hoje, eu falo isso como fruto da minha experiência, né, porque eu tive várias fases em que eu pensei em desistir, vários momentos difíceis, só que é como o Carlos frisou aí, que se eu tivesse desistido, com certeza eu não estaria desfrutando tudo que eu tenho desfrutado hoje por meio do desenho. Só que quando a gente está passando o momento da dificuldade, a gente não consegue enxergar 10 anos lá na frente. A gente não consegue pensar que aquela dificuldade é passageira e aquilo vai acabar e as coisas boas vão acontecer e as portas vão se abrir, enfim. A gente não consegue imaginar isso no momento em que a gente está passando a dificuldade. Mas, como experiência, eu posso dizer para você que vale a pena, porque quando você vai atrás para viver de algo que você não tem certeza, vai ter as dificuldades também. Só que por você não ter aquela paixão, aquela gana por aquilo, com certeza nas primeiras adversidades você já começa a desistir, nas primeiras pessoas que aparecem colocando um obstáculo, falando alguma coisa para te abater, você já vai mudar de opinião, você já vai querer fazer outra coisa e tudo mais. Agora, quando você é motivado por um prazer interior, por uma coisa que é a vocação, né? Eu até estudei um pouco a respeito disso, porque a vocação é uma espécie de voz interior, né? É um chamado, é aquilo que você sente a necessidade de fazer. Porque se você não fizer, você vai se sentir frustrado. Eu mesmo, quando eu estou em viagem, às vezes eu sou obrigado a ficar 3, 4 dias sem desenhar, eu passo mal, eu preciso desenhar, é algo inerente de mim, sabe? Então,
se você tem esse prazer, as dificuldades vêm, só que o prazer que você tem por aquilo que você luta e defende e quer alcançar, com certeza é que vai te dar força para passar todas as dificuldades e adversidades que vão se levantar, ok? Então, não desista dos seus sonhos, não dê ouvido às pessoas que não valorizam a sua arte, porque são muitos os que não valorizam, mas também tem um mundo inteiro de pessoas que valorizam e muito, tá? Então, aproveite, né, esse advento da internet, essa era que essa geração está vivendo, né, essa possibilidade de divulgar trabalhos, de mostrar o seu talento, de se fazer perceber pelas pessoas, e corre atrás, né, estudar, desenhar muito, praticar, se inteirar do assunto que te encanta, para que você possa colher sempre coisas novas, né, tá sempre aprendendo, porque quando você para de buscar, você já está retrocedendo, né? Você já está voltando para trás, já está desaprendendo. Então, é um universo que não para, é constante o aprendizado e a prática, acompanhando esse aprendizado, com certeza pode te levar a lugares que você nunca imaginou, assim como levou a mim. Aproveitando até uma deixa, só para complementar. Então, significa então que quando você tem um apoio de alguém que diz para você, ó, vai em frente, isso ajuda muito, Charles? Quando você tem Ó, na hora que você quer desistir. Olha, isso motiva, né? Isso motiva bastante, porque às vezes uma pessoa que vem e fala para você, né, não desistir, é um incentivo, né? É como se estivesse pegando na tua mão e te levantando para ensinar você andar, né? E é isso, com certeza, ajuda e muito. Muito obrigado, Charles. Eu estou realmente de coração, obrigado por você ter aceitado aqui o meu convite, de poder vir aqui falar para a minha audiência, falar para essa galera que gosta, que ama desenho assim como eu. É muito bom a gente poder ver, falar com pessoas que já chegaram onde a gente quer chegar, né? Legal. E quando as pessoas vêm aqui e humildemente abre aqui para nós o seu leque de conhecimentos e começa a falar, isso realmente vem só somar na nossa vida, né? É algo que a gente, quando aprende, a gente não desaprende, né? É muito bom. Muito bem, Charles, eu fico muito feliz, quero novamente agradecer de coração, falar para você aqui ao vivo e ao público como eu sou fã do seu trabalho desde que eu conheci, né? Que eu me espelho no seu trabalho para fazer o meu, né? Apesar de eu não conseguir copiar, eu tenho o meu jeito de trabalhar e você tem o seu jeito de trabalhar, mas eu admiro e sempre que eu posso, eu aprendo muito com as suas aulas, com o que você ensina. Sim, eu que agradeço você, Carlos, o pessoal todo aí que está assistindo, teve paciência para ouvir nós dois falando aqui, mas é por uma boa causa, né, para auxiliar todos que têm prazer nessa arte. Eu agradeço o convite aí, essa oportunidade mais uma vez também, Carlos. Valeu, até mais.